Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E os surtos que a militância bolsonarista, o famoso gado, vem demonstrando ao longo dos últimos dias, ao longo da semana que finda o pós-eleição, o day after, o que está acontecendo que causa esse surto de raiva e de violência é também porque há um surto de medo. E de onde vem esse medo? O medo se origina no fato de que, com velocidade impressionante, na verdade constrangedora, assustadora, os aliados de Bolsonaro, sobretudo a base aliada de Bolsonaro no Congresso, começa a mudar de lado, virar a casaca. Pasme, igrejas evangélicas, Edir Macedo, Silas Malafaia, fizeram acenos a Lula e o PT se deu ao luxo de dar um pontapé, por exemplo, em todos eles, em Edir Macedo principalmente, que pediu arrego, pediu pinico para o Lula, assim como Malafaia, porque essa gente não vive sem o Estado brasileiro. Eles estão sempre na oposição. E os partidos que estão eternamente na situação, não é, que não vão ficar fora do governo só porque o Bolsonaro perdeu. Eles não quiseram se aliar com o Lula durante a eleição e agora estão tendo que negociar em desvantagem. Na verdade, não tanta desvantagem assim, porque a direita elegeu uma base muito sólida, muito mais do que a esquerda no Congresso, e diante disso se vê o governo se vê obrigado a negociar para construir uma base de apoio parlamentar, tendo sempre em vista, não é, que o Lula não tem os 171 deputados necessários para barrar um eventual processo de impeachment. Mas a negociação com o Centrão, com os partidos de centro-direita, não é por si só um ato estranho aos governos do PT. Durante os três governos petistas e meio, não é? Lula 1 e 2, Dilma 1 e meio, não é? Porque ela foi defenestrada antes de terminar o seu mandato. Nesses governos petistas, a aliança com o Centrão sempre foi quase que obrigatória. Ninguém governa sem MDB, sem Centrão, hoje o Brasil, nem Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém. Mas a traição, pode-se dizer assim, é muito impressionante, por uma razão muito simples. O ex-presidente, na verdade, ele vem atraindo esses apoios porque realmente não tem como esses partidos sobreviverem. Mas isso está gerando na militância bolsonarista um temor muito grande. E por quê? Porque o Bolsonaro, segundo dizem os próprios aliados, ele sumiu. Na semana que finda ele não trabalhou. Esteve um dia no Palácio do Planalto para receber o Geraldo Alckmin, para iniciar o processo de transição. O Bolsonaro, segundo praticamente todos os analistas, inclusive da área jurídica, o Bolsonaro ele está um cordeirinho, ele está mansinho, porque ele sabe que em quase 60 dias, cerca de 60 dias, ele vai sair do Planalto e vai para a planície, ou seja, ele vai estar fora do poder. No segundo seguinte, aquele pisar fora do Palácio do Planalto, ele já está sujeito aos humores de qualquer juiz de primeira instância de qualquer parte do Brasil.
sendo um juiz federal. Então, ele foi avisado, inclusive, na reunião que manteve com o STF, de que se ele continuasse criando problemas, deixando os seus aliados tocarem o terror, a situação jurídica dele iria piorar. Foi por isso que ele, com aquela cara de nádegas, foi à televisão, veio a público pedir para que os tarados bolsonaristas parassem com a arruaça. Muito bem. Além do Bolsonaro, como acontece, não é, com um cacique político como ele, os aliados dele, os membros mais importantes do governo dele, também sumiram e também se calaram. Então a militância ficou acéfala, a militância ficou sem saber para onde ir. E diante disso, alguns reagem com desânimo, com o mesmo desânimo, a mesma depressão, não é, do Bolsonaro, e outros agem com violência, porque não se conformam, não é? Geralmente isso está acontecendo com os mais abastados, que se julgam donos do Brasil, não é? E que de repente eles veem que estão caminhando para se tornarem nada. Então, com isso, a militância está totalmente desorientada. O Bolsonaro passando recibos sem parar, ao ponto em que o filho 3, o Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, está tentando convencer o Papi de que reconhecer a derrota, contemporizar com a transição, não é bom politicamente para ele. De fato não é bom, é péssimo. Só que o filhote ainda acha que está no poder. Bolsonaro se transformou no que os americanos chamam de lame duck. Lame duck quer dizer pato manco, quer dizer aquele presidente que está em vias de deixar o cargo e começa a receber cafezinho frio e ninguém abre mais portas para ele. Costuma-se dizer que um presidente, no exercício do cargo, ele esquece da existência de maçanetas nas portas, porque sempre tem alguém que vai lá abrir a porta para ele, não é? Isso começa a sumir, e esse é um momento de cair na real para governantes, não é? O próprio Lula chegou a confidenciar que quando o mandato estava terminando, a pessoa começa a sentir. O Lula nem tanto, porque ele terminou o mandato com 87% de aprovação, não é? Então ele seguia uma figura importante, mas não é a mesma coisa. Agora, no caso do Bolsonaro, é desastroso, porque ele está sendo abandonado, inclusive por aliados no exterior. Vítor Orbán, da Hungria, por exemplo, né, que é um dos maiores aliados, foi um dos maiores aliados do Bolsonaro, considerado o Bolsonaro húngaro, felicitou o Lula no dia seguinte pela vitória. Então o gado está deprimido. Vocês já viram, a alfafa para eles, né? Não, alfafa é para cavalo, né? Não sei o que é que se dá para o gado, mas vai ter que dar alguma coisa para o gado aí, porque está deprimido. Talvez alguns tranquilizantes, não é? Porque eles estão violentos. E essa violência, veja, são feras, são criaturas selvagens. E criaturas selvagens feridas são muito mais perigosas. Então, minha amiga, meu amigo, eu vou passar aqui para as matérias, para o noticiário que corrobora tudo isso que eu estou dizendo para você. Então vamos lá. Nós temos aqui matéria do jornal O Estado de São Paulo. Eu vou ajustar a tela aqui para ficar mais fácil para todo mundo ver. E, na verdade, a matéria do Estadão diz: oposição a Lula encolhe no Congresso antes mesmo de o petista tomar posse. São os milagres do Lula, né? O milagre 1 foi a Frente Ampla, que não se conhece na história recente, pelo menos em nível mundial, não se conhece alguém que teve tanto sucesso em formar uma Frente Ampla. Mas aconteceu. A Frente Ampla foi um sucesso e o Lula venceu, e a Frente Ampla foi um sucesso tão grande que a eleição mal terminou,
A oposição ao Lula já encolheu no Congresso, né? 6 dias após ser eleito presidente, Luiz Inácio Lula da Silva encontra hoje um cenário bem diferente daquele previsto por líderes da Câmara e do Senado. Embora o resultado das urnas indique que o Congresso terá maioria conservadora, o pragmatismo da política dá sinais de que cargos e verbas do orçamento atuarão como imã para Lula atrair aliados. Até mesmo partidos do Centrão, que compõem a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, têm mostrado disposição de diálogo com o novo governo 6 dias, repito, 6 dias após o fim da eleição em segundo turno. Dirigentes de igrejas evangélicas que difundiram boatos sobre fechamento de templos em caso de vitória do petista, também prometem agora orar por ele. Quanto espírito cristão, não é? Aqui a gente vê na imagem a Gleisi Hoffmann, que é uma das coordenadoras ao lado de Mercadante e Alckmin da transmissão. Abre aspas. Deus tocou no coração da bancada evangélica mais rapidamente que no Centrão, ironizou o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, um dos integrantes da Frente Parlamentar Evangélica, ao comentar as declarações do bispo Edir Macedo e do deputado Cezinha de Madureira, que acenaram para Lula. No Twitter, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deu até uma paulada no Edir Macedo, quando ele disse que iria orar para o PT, pedir perdão para o PT. E a Gleisi disse, dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou e a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. A nossa consciência está tranquila. E isso foi um caos. O Edir Macedo, inclusive, veio dar uma resposta totalmente desencontrada, um blá 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 só. E no Correio Brasiliense, por pressão de aliados de Lula, uma medida provisória vai ser usada no lugar da proposta de emenda constitucional da transição. Apoiadores de Lula rejeitam a ideia de uma emenda à Constituição para poder manter o auxílio de 600, porque o Bolsonaro inscreveu no orçamento federal, que ele vai legar ao Lula, né? Ele inscreveu um auxílio emergencial, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, de 400, não de 600, provando, inclusive, que ele só deu os R$200 a mais no auxílio emergencial, passando para 600, para enganar o eleitorado. E, na verdade, para o Lula manter os 600, como foi proposta de campanha, promessa de campanha, ele precisaria, em tese, mudar a Constituição, porque foi inscrito na Constituição essa política de passar por 2 meses o auxílio de 400 a 600. Porém, a adesão ao Lula já chegou ao ponto de dizer o seguinte, não, mandar uma medida provisória tá bom, a gente aprova. Não é? É o charme do poder, né? O discreto charme do poder que derruba barreiras. E o Bolsonaro, enquanto isso, o motivo para essa depressão toda dele é que ao olhar-se no espelho, ele se arrepia ao enxergar Jeanine Áñez. Então, parafraseando o Bolsonaro, quem é Jeanine Áñez? Você conhece Jeanine Áñez? Sim, você conhece. Jeanine Áñez é a presidente golpista da Bolívia que, junto com os militares, derrubou o Evo Morales e se autoproclamou presidente da Bolívia, sem ter tido nenhum voto. 1 ano depois, com o povo mergulhando na pobreza, na miséria, na desigualdade, foram lá e derrubaram Jeanine Áñez e a colocaram para ver o sol nascer quadrado
não é? No Chilindró. E isso assusta muito o Bolsonaro, porque não é difícil de prever que a tal Jeanine é o Bolsonaro amanhã. E ele, inclusive, chegou a dizer isso, que querem fazer com ele a mesma coisa que fizeram com Jeanine, só porque ela gerou um banho de sangue na Bolívia, derrubou um governo legitimamente eleito e se apropriou do poder, ignorando a Constituição do país, que chata essa Constituição, exigia que o presidente tivesse votos para governar. Veja que coisa chata, não é? E aqui o fantasma que assombra Bolsonaro desde que ele foi derrotado no último domingo atende pelo nome de Jeanine Áñez, uma advogada boliviana de 55 anos que governou seu país entre 12 de novembro de 2019 e 8 de novembro de 2020. Ficou um aninho no cargo e saiu do palácio governamental, presidencial, pro Chilindró. E, ao mesmo tempo, PSD, MDB e União Brasil já dizem que vão integrar a base do governo Lula. Não precisou nem pedir, gente. Não precisou nem pedir. É o Brasil. E aqui você tem o senador, esqueci o nome desse senador. Lideranças de partidos do Congresso já começam a acenar ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para integrar a base de apoio do novo governo. Um deles, o PSD, fará reunião da bancada na próxima terça-feira com a presença do presidente da sigla, Gilberto Kassab, que ficou na moita o primeiro e o segundo turnos inteirinho para ver quem ia ganhar e aderir. E a nova crise entre Jair Renan Bolsonaro, o filho 4, e seu ex-assessor, o assessor já pulou fora dele, e agora, não é, o Jair Renan, que estava praticando tráfico de influência, filas de empresários para ir ao encontro do rapaz aí, para conseguir encontros com o Bolsonaro, para conseguir ajuda do filho do Bolsonaro com o papai. Esses empresários também pularam todos fora e já estão na fila da adesão a Lula. Ao mesmo tempo, bolsonaristas graúdos se recolhem e a base, ou seja, o gado, fica perdida após derrota. Políticos e líderes evangélicos começam a soltar a mão de bolsonaristas e militância fiel se divide entre melancolia e contestação das urnas. Eles não sabem direito o que fazer. Digerir a derrota nas urnas está sendo desafiador para a militância ligada ao presidente Jair Bolsonaro. Uma semana após o fim da eleição, os bolsonaristas ainda sofrem para encontrar o tom da reação e já vêm antigos aliados acenando e piscando para o lado vencedor. Só eles não sabiam que isso ia acontecer. E para o gado, para a militância bolsonarista, é especialmente duro o cenário atual, porque quem via a presença dessas pessoas nas redes, quem via o tom com que eles falavam, os kkkks deles, quando se dizia que o Lula ia vencer a eleição, sabe que foram todos, inclusive o próprio Bolsonaro, pegos de surpresa. Não é? Na verdade, os aliados do Bolsonaro, os aliados próximos, não ficaram tão surpresos. A campanha do Bolsonaro se desesperava com ele, dia sim, outro também, pedindo-lhe comedimento, pedindo que ele baixasse a bola, que ele fosse mais devagar, porque ele estava assustando o eleitorado. E aí, na ânsia de demonstrar fidelidade canina, você teve, por exemplo, Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro de primeira, segunda, terceira e última hora, e a Carla Zambelli dando tiros nas pessoas, em policiais, no meio da rua, não é? E isso acabou de matar o moribundo. A falta de vozes de liderança deixa perdida até a base mais fiel de Bolsonaro. Seus seguidores mais radicalizados iniciaram uma reação de não aceitação
do resultado das urnas, mas mais do que isso, uma aceitação da realidade. O negacionismo se torna, ao longo dos últimos anos no Brasil, uma característica da extrema-direita. A extrema-direita mergulha no negacionismo para tudo que não seja do seu agrado. A tática, apesar de ter sido estimulada por algumas lideranças, acabou sendo condenada pelo próprio presidente. A tática de tentar um golpe, na verdade, né? O bloqueio dos caminhoneiros foi uma tentativa de golpe mal sucedida, porque no dia da eleição, ou melhor, na noite após a proclamação do resultado da eleição, Joe Biden liga para o Lula para felicitá-lo e é seguido por todos os líderes da União Europeia, pelo Japão, pelo Japão também, pela China, de uma forma avassaladora. No dia seguinte, mais de 90 países, no dia seguinte, na segunda-feira, mais de 90 países já tinham reconhecido a vitória do Lula, além do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado e do presidente do Poder Judiciário, a ministra Rosa Weber. Então, minha amiga, meu amigo, agora é só correr pro abraço. Quer dizer, não é só correr pro abraço, não é mesmo? Porque, na verdade, vai ser um osso duro de roer, porque Bolsonaro quebrou o país para tentar se reeleger e o Lula vai pegar um país quebrado a partir de 1º de janeiro. Mas um dia de cada vez. Essa é a tônica dos próximos anos no Brasil. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.